Capítulo 13. Cerca de 300 anos atrás, um gênio incrível apareceu no clã Guyue. Ele era muito talentoso e já havia cultivado a ponto de se tornar um mestre Gu de nível 5 em uma idade jovem, e ainda tinha a possibilidade de ir mais longe. Ele era famoso em toda a montanha King Mao. Tinha um futuro brilhante e era o auge da esperança e responsabilidade aos olhos do clã. Na história do clã Gu Yue, todos falavam mais dele, o quarto chefe do clã. Infelizmente, ele se sacrificou para proteger seu povo e lutou contra o igualmente poderoso Mestre Gu de nível 5, o demoníaco monge do vinho das flores. Mesmo tendo derrotado o monge do vinho das flores após uma batalha feroz, ele deixou o demônio ficar de joelhos e implorar por misericórdia. No final, ele foi descuidado e foi pego pelo ataque furtivo do monge do vinho das flores. O quarto líder do clã executou com raiva o monge do vinho das flores, mas devido aos seus próprios ferimentos graves, ele morreu. Este trágico incidente circulou até hoje, tornando-se uma história popular entre o clã Gu Yue. No entanto, Fang Yuan sabia que essa história não era para ser acreditada, porque tinha uma lacuna muito grande. Em sua vida anterior, daqui a um mês, um mestre Gu bêbado que havia sido rejeitado por sua amante se deitou fora da vila, tão bêbado que parecia um peixe. No final, por causa do cheiro de vinho transbordante, acabou atraindo um verme de licor. O mestre Gu perseguiu o verme de licor e encontrou os restos do monge do vinho das flores em uma caverna subterrânea secreta, também encontrando a herança do monge do vinho das flores. Este mestre Gu rapidamente voltou ao clã e contou-lhe sobre o assunto, causando uma grande agitação. À medida que a agitação diminuía gradualmente, ele também se beneficiou dela. Ele obteve o verme de licor, seu cultivo aumentou, a mulher que o abandonou voltou para o seu lado e ele se tornou o assunto da aldeia por um tempo. Quando as histórias são passadas de geração em geração, é normal mudar ao longo do caminho. Mas nas memórias de Fang Yuan, a história do mestre Gu descobrindo o tesouro parecia bastante autêntica, mas ele tinha a sensação de que a história estava escondendo outras verdades. Eu não estava ciente disso no início, mas nestes poucos dias, enquanto eu procurava e analisava ao lado, eu sinto que algo parece fora do lugar. A noite escureceu. E enquanto Fang Yuan caminhava pela floresta de bambu, que crescia ao redor da aldeia, ele revisou as pistas que tinha até agora em sua cabeça. Se eu me colocar no lugar dele e pensar sobre isso, quando eu descobrir o tesouro do monge do vinho das flores, por que eu não pegaria tudo para mim, mas iria avisar o clã em vez disso? Nem mesmo mencionando o senso de honra do clã, todos têm ganância em seus corações. O que faria com que o mestre Gu traísse sua ganância em seu coração, indo tão longe a ponto de estar disposto a abandonar todos os lucros e relatar essa descoberta para o alto escalão do clã? A verdade está sempre escondida na névoa da história. Fang Yuan quebrou a cabeça, mas não conseguiu o resultado. Depois de tudo, todas as pistas que ele tinha eram poucas. As duas únicas pistas que ele tinha podiam ser facilmente verdadeiras ou falsas. Portanto, não era possível confiar totalmente nisso. Fang Yuan não pode deixar de pensar em si mesmo. Não importa o que aconteça, depois de comprar este frasco de vinho de bambu verde, eu só tenho duas pedras primordiais. Se não conseguir encontrar o tesouro, terei sérios problemas.
Hoje será considerada a aposta final. É tudo ou nada. No entanto, ele não tinha pedras primordiais suficientes para refinar um verme Gu em primeiro lugar. Então, por que não investir neste vinho e aumentar as hipóteses de sucesso? Se fosse o caso de outras pessoas, a maioria delas provavelmente jogaria pelo seguro e guardaria as pedras primordiais. Mas, no caso de Fang Yuan, a eficiência de fazê-lo era muito baixa. Ele prefere correr o risco e jogar. Veja, o povo do caminho demoníaco adora correr riscos. Agora mesmo, a noite ficou mais densa, a lua da primavera em forma de arco. Nuvens obscureciam a luz da lua, como se cobrissem a lua crescente com uma fina camada de teia. Como acabou de chover continuamente por 3 dias e 3 noites, a energia turva entre as montanhas foi lavada, deixando para trás o mais puro frescor. Esse ar fresco era puro, como um pedaço de papel branco, e era mais eficaz para espalhar o aroma do vinho. Essa foi a primeira razão pela qual Fang Yuan estava cheio de confiança esta noite. Os 7 dias anteriores de buscas geraram ganhos. Pelo menos provou que o monge do vinho das flores não morreu naqueles lugares. Esta foi a segunda razão para a confiança de Fang Yuan. Na floresta de bambu, a grama era exuberante, as flores brancas intermináveis, e o bambu em forma de lança verde reto como um lápis. A floresta parecia um aglomerado de hastes de jade. Fang Yuan abriu a tampa da jarra, liberando um aroma de vinho espesso instantaneamente. O vinho verde de bambu pode ser considerado o vinho número 1 da vila Gu Yue. Esta foi a terceira razão para a confiança de Fang Yuan esta noite. Com esses 3 grandes motivos se reunindo, se eu quiser ter sucesso, tem que ser hoje à noite. Fang Yuan aqueceu seu coração, enquanto ele lentamente inclina a jarra de vinho, derramando um pequeno punhado de vinho, pingando em uma pedra. Se aquele bando de caçadores tivesse visto isso, eles provavelmente teriam ficado insanamente angustiados. Afinal, este vinho vale 2 pedras primordiais inteiras. Mas Fang Yuan era indiferente. O aroma perfumado espalhou-se rapidamente pela noite. A brisa era suave, o leve aroma flutuando e contaminando a floresta de bambu. Fang Yuan parou em seu lugar, cheirando o aroma. Ele esperou um pouco, mas não viu nenhum movimento. Tudo o que ele ouviu foi um rouxinol ao longe, o som como uma corda de sinos. Seu olhar estava em silêncio. Ele não se sentiu surpreso e se afastou, caminhando para um local a algumas centenas de metros de distância. Nesse lugar, ele fez o mesmo, derramando algumas gotas de vinho e esperando no local. Ele fez a mesma coisa várias vezes, mudando-se para alguns outros locais diferentes, pingando vinho algumas vezes. Depois de tudo isso, o vinho de bambu verde na jarra só ficou com um pouco. Esta é a última vez. Fang Yuan suspirou. Ele virou a jarra de vinho, o fundo voltado para o céu. Todo o vinho que sobrou na jarra fluiu para fora. O vinho salpicou a grama, deixando a grama verde balançar. As flores silvestres estavam manchadas de vinho, baixando ligeiramente as copas. Fang Yuan ficou parado com o último resquício de esperança em seu peito e olhou ao redor. Agora a noite já estava muito profunda. Uma nuvem espessa obscureceu o luar. As sombras escuras eram como uma cortina, cobrindo a floresta de bambu. Tudo estava mortalmente silencioso ao redor. Cada fio de bambu em forma de lança verde isolado, deixando um rastro de linhas que iam para cima e para baixo nas pupilas de Fang Yuan.
Ele ficou quieto no local, ouvindo sua própria respiração clara. Então, ele sentiu a pequena esperança que carregava em seu peito, lentamente se dissipando, tornando-se nada. Falha, seu coração murmurou. Hoje tive 3 grandes vantagens reunidas, mas ainda assim fracassei, nem mesmo vendo a sombra do verme de licor. Isso significa que, no futuro, a taxa de sucesso será menor. No momento, só tenho mais 2 pedras primordiais, e ainda preciso refinar o guluar. Não posso mais arriscar. O resultado final de assumir um risco era frequentemente insatisfatório. Mas quando o resultado fosse ideal, o lucro seria impressionante. Fang Yuan gostava de correr riscos, mas não era viciado em jogos de azar e não era alguém que queria apostar de volta o que perdia. Ele tinha seu próprio limite, era claro sobre suas próprias capacidades. Agora mesmo, os 500 anos de experiência de vida estavam dizendo a ele: era hora de parar. Às vezes a vida era assim. Frequentemente havia aquele objetivo que parecia tão perfeito, cheio de tentação. Parecia tão próximo, mas com tantas voltas e reviravoltas, o objetivo era constantemente não alcançado. Isso deixaria as pessoas inquietas, pensando nisso a noite e o dia. Este é o desamparo da vida, mas também o encanto da vida. Fang Yuan riu amargamente, virando-se para ir embora. Foi neste momento. Uma rajada de vento soprou, como um braço gentil, afastando levemente as nuvens do céu noturno. As nuvens flutuaram para revelar a lua oculta. A lua crescente pendurada no céu era como uma lâmpada de jade branca, derramando a luz da lua, que era clara como água sobre a terra. O luar se espalhou sobre a floresta de bambu. Espalhou-se pela rocha da montanha, banhando-se nos rios e riachos da montanha, derramando-se no corpo de Fang Yuan. Fang Yuan estava vestido com roupas simples. Sob o toque suave do luar, seu rosto jovem tornou-se mais claro. A escuridão pareceu desaparecer em um flash, e em seu lugar estava um campo de flores geladas como a neve. Como se infectado pelo luar, o rouxinol começou a cantar mais uma vez. Mas desta vez, não era apenas um, mas vários. Espalhados entre a floresta de bambu, todos eles cantaram em resposta. Ao mesmo tempo, um tipo de inseto que habitava enormes montanhas, os grilos pílula do dragão que estavam ativos sob o luar, começaram a cantar uma canção vibrante da vida. Eram criaturas que só saíam à noite. Seus corpos emitiam uma luz vermelha fraca. Neste momento, eles saltaram em massa, cada um de seus corpos relampejando com o brilho de uma ágata vermelha. À primeira vista, Fang Yuan pensou que esses grilos pílula do dragão eram como jatos de água carmesim quicando, pousando na grama verde e nas flores silvestres, saltitando sob o luar na floresta de bambu. A floresta de bambu era como um lago consciente. Sob a luz da lua, as cores verdes, jade do bambu, em forma de lança, cintilavam com o brilho da luz. A visão encantadora das árvores densas e flores brilhantes na primavera, a Mãe Natureza estava mostrando a Fang Yuan sua imensa beleza neste momento. Fang Yuan inconscientemente parou em seus passos, sentindo-se como se estivesse em uma terra celestial. Ele já estava prestes a partir, mas neste momento ele inconscientemente olhou em volta. A moita de flores silvestres e grama sobre a qual ele havia derramado as últimas dragas de vinho tremeu suavemente com o vento, permanecendo vazia. Fang Yuan riu de si mesmo e recuperou sua linha de visão. Contudo, inesperadamente no processo de se afastar, ele viu um ponto de neve branca.
Esse ponto de neve estava colado a uma haste de bambu não muito longe dali. Sob o luar, era como uma pérola redonda suspensa. As duas pupilas de Fang Yuan se expandiram ferozmente, seu corpo tremendo levemente. Seu coração parou e começou a bater mais rápido a cada segundo. Era o verme de licor, continua,